Olá, sou a Bianca M., aluna 9 do DataX Bootcamp 2023. No arquivo que enviei zipado, contém o dicionário de dados, diagrama dimensional da modelagem que foi aplicada e o notebook com script para a resolução do desafio. O desafio consiste em analisar a execução de despesas do governo, fonte de dados do Portal da Transparência, referente aos dados de janeiro a março de 2022. Foi informado que seria analisado com os dados do órgão superior, órgão subordinado, unidade gestora, gestão, grupo de despesa e tempo, com a métrica do valor empenhado, valor liquidado e valor pago. O PDF do dicionário de dados contém o nome da tabela, descrição da tabela, campos da tabela, descrição do campo, tipo e informações complementares para cada tabela, dimensão e fato criado. Aqui, a primeira parte deste arquivo estão as tabelas de dimensões que foram identificadas que seguem o padrão código SK, código de identificação, nome, data de criação, data de desativação e um campo para armazenar o status de ativação. As tabelas são do órgão superior, do órgão subordinado, da unidade gestora, da gestão e do grupo de despesa. E logo abaixo está a tabela fato identificada, que contém o código SK da transação, a data, o código SK dos envolvidos, o código SK do tipo de despesa, o valor empenhado, o valor liquidado e o valor pago. E nenhum desses campos podem ser nulo. Abrindo o PDF do diagrama dimensional, será possível notar que segue a modelagem pedida, o Star Schema. Conforme as tabelas que apresentei agora há pouco, o diagrama fica desta forma, com a tabela fato no centro e as tabelas dimensões e bronze alimentando ela. Agora vamos para a resolução do desafio, apresentando o notebook. Primeiro verificamos a existência do banco de dados que será utilizado para criar se necessário, seguindo da criação dos esquemas Staging, Silver, Gold e Logs para alocar as tabelas. Com os esquemas criados, crio a tabela de log para termos histórico de alterações deste pipeline e truncamos ela. Criamos a tabela Staging com todos os campos da tabela original para receber os dados para serem tratados e analisados. Para evitar o máximo de perda possível nessa etapa, optei por criar todos os campos com o tipo nvarchar e depois fazer o tratamento necessário. Truncamos a tabela Staging também. Para carregar os dados na tabela, declaramos a data de criação para começarmos o processo de try no book da tabela de janeiro. Definimos code page, file type, field terminator, row terminator, fire triggers, first row na linha 2, pois existe cabeçalho na tabela origem, max error e o formato CSV. Se tudo der certo, o log é gravado, indicando sucesso, e caso aconteça algo, é lançado um erro, que é gravado no log aqui no cat. E fazemos esse processo na tabela de fevereiro e março também. Para conseguirmos usar os dados de data e valores, precisamos formatar eles. A informação de data preciso que tenha um dia para conseguir converter em data do tipo DataTime. E os valores, para conseguir converter em decimal, preciso trocar a vírgula pelo ponto. Agora vamos criar a tabela dimensão conforme o padrão já citado de SK, código, nome, data de criação, data final e se está ativo ou não. Aqui criamos a tabela do órgão superior, órgão subordinado, unidade gestora, gestão, grupo de despesa e truncamos todas as tabelas. A carga da dimensão órgão superior, selecionamos dados distintos que não sejam nulos, gravamos no log e se algo der de errado, gravo no log o erro também. O mesmo para o órgão subordinado. A unidade gestora tive um problema que para o mesmo código existiam nomes diferentes. Podemos ver neste exemplo aqui. Para lidar com essa situação, criei uma tabela temporária que recebe apenas o primeiro valor da tabela, que tem partições por código da unidade, ordenando em ordem alfabética. E a tabela dimensão recebe os dados dessa tabela temporária e grava o log. A carga dimensão gestão foi normal. Fiz o merge e gravei o log, e o mesmo para o grupo de despesa. Com as tabelas de dimensões criadas, agora criei a tabela fato. Trunquei, analisei os dados que seriam inseridos nela, e na carga converti o varchar para datatime e os valores para decimal. Aqui é apenas para mostrar o resultado de todo o processo e só os 50 primeiros dados da tabela, formatando a data e os valores da moeda.
Com a primeira parte feita, vem a segunda parte, de responder questões. A questão 1 pergunta sobre o valor pago para cada órgão superior em janeiro. Então, peguei a tabela fato, filtrei pelo mês 1 e chamei a tabela dimensão do órgão superior para mostrar o código e o nome do mesmo, junto ao valor pago. Questão 2 pede o top 10 órgãos superiores referentes a janeiro em valor pago. E peguei a tabela anterior, ordenei de forma decrescente e selecionei os 10 primeiros. Questão 3. Foi perguntado o total do trimestre do valor empenhado para cada gestão. Então, somei todos os valores empenhados por gestão que estavam na tabela. Questão 4 perguntou o top 10 daqueles dados. Então, ordenei de forma decrescente e listei os 10 primeiros. Questão 5. O total mês a mês do valor liquidado para cada grupo de despesa. Separei por mês o grupo de despesa e somei para obter o total de cada grupo. Questão 6. O top 10 grupo de despesas referente ao valor liquidado em fevereiro. Filtrei pelo mês 2, ordenei o total por ordem decrescente e selecionei o top 10. Questão 7. Pede a variação mês a mês do valor empenhado de março para fevereiro por unidade gestora. Então, criei uma tabela com a soma dos valores no mês de fevereiro. Eu usei essa tabela para calcular a porcentagem de variação e ao lado mostro o valor dessa variação. Teve algumas variações que o valor de fevereiro era zero, e isso trazia um erro. Nesse caso, mostro null, pois não houve variação, e se eu colocar qualquer número, significaria que eu estaria criando informações. Questão 8. O maior valor empenhado de grupo de despesas em fevereiro para cada órgão. Criei uma tabela com partição por órgão superior e ordenei já pelo total de cada grupo de despesa, filtrando no mês de fevereiro, e aqui só pedi o primeiro resultado da tabela com partição. Questão 9. A porcentagem do valor pago sobre o total por gestão em fevereiro. No cálculo de porcentagem, pego o total dessa gestão e divido pelo total do valor pago em fevereiro. Questão 10. O valor médio de valor pago por despesa agrupado por gestão. Primeiro criei uma tabela com partição por gestão com a soma do valor pago e depois tirei a média por despesa.